Boa noite, segunda-feira, hoje, 19 de outubro de 2020, está a acontecer e está no ar agora mais uma edição do Pensar Claro, portanto, a sua 23ª edição. Para o dia de hoje, é natural, nós temos mais um tema, mas não temos, conforme vocês veem, não temos dois convidados, mas temos hoje três convidados. Isso mesmo, três convidados. Nós trazemos aqui diariamente, todas as segundas-feiras, das 21 às 22 horas, um tema do seu interesse, um tema que efetivamente você poderá tirar algumas ilações para, portanto, para, portanto, ajudá-lo no seu dia a dia. O Pensar Claro acontece aqui na minha página do Facebook e também na página Arautos da Fé, no Facebook, e também no meu canal do YouTube, LS Marques. Para o dia de hoje, nós vamos falar sobre os desafios do relacionamento à distância. Você que nos acompanha já teve aí essa experiência? Qual foi? Qual é a experiência que nos pode contar? Por isso, para este dia, para o dia de hoje, eu trouxe aqui figuras que dispensam quaisquer tipos de apresentações. Eu vou começar por apresentar a mana Brenda Evangelista, que é já uma figura quase que permanente aqui no Pensar Claro. Mana Brenda Evangelista, bem-vinda e muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vinda. Muito obrigada, Pastor Lúcio. Olá a todo mundo. Devem estar com algumas saudades minhas, né? Exatamente, a mana Muito boa Brenda noite. que decidiu fazer um corte, já não está a aparecer no Facebook, mas hoje vamos fazer uma petição para que volte definitivamente ao Facebook. Por isso, seja bem-vindo. Vamos Obrigada. agora saltar para Luanda, onde encontraremos o mano Augusto Bafua Bafua, ele que é também muito conhecido e é uma figura que dispensa aqui apresentações, é ativista social e alguém que tem tido uma intervenção ou tem tido muitas intervenções na mídia em Angola e não só. Mano Augusto, seja bem-vindo e boa noite. Muito obrigado por ter aceito o convite. Agradeço eu o convite, boa noite. É uma honra estar ao lado de três ilustres figuras, em especial essas duas senhoras, que são as minhas amigas, a Brenda e a Joyce. Muito obrigado e ficamos muito agradecidos mesmo. Agora eu vou para Houston, dizer que a mana Joyce Caputo, jornalista, e neste momento fala-nos a partir de Houston. Mana Joyce, boa noite, seja bem-vinda a esta edição do Pensar Claro e também muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite para vocês, boa tarde aqui para mim. Exatamente. São apenas 15 horas. Queria agradecer mais uma vez o convite do professor e boa noite aos meus companheiros de painel. Muito bem, é um prazer enorme ter-vos aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre os desafios do relacionamento à distância. Mas antes, como é natural, saudar aqui a Augusta Miraldina, dá aqui uns links, a mãe Nina Sombreiro também saúda, a irmã Augusta Carlos, a partir da Rússia, a Sunda Paulina, a partir de Luanda, o Helder Abel, atento à conversa, que estão pertinente e muito atual, estou ligado a partir do Kwanzaa Sul de Zele. Então temos aqui o Helder Abel, que convida e precisamos que vocês convidem mais gente e também partilhem para que mais gente possa ver. Eu começo por si, Mana Brenda Evangelista. Mana Brenda, pode definir-nos em poucas palavras o que é relacionamento? Não podemos falar dos desafios sem antes começarmos a compreender o que é relacionamento. Vários tipos de relacionamentos. Temos relacionamentos amorosos, efetivos, de amizade e por aí, mas é uma conexão, é algo que nos une a outra pessoa. Esta é a minha definição, né?
Exato. Mano Augusto, eu volto, já que esta definição foi muito bem dada, que existem vários tipos de relacionamentos, e gostaria que fizesse efetivamente essa destrinça. Então, quais são esses tipos de relacionamentos? Os relacionamentos podem ser de fraternidade, entre irmãos, podem ser de amizade, entre amigos, né? E podem ser amorosos. Amorosos, tudo bem, amor no sentido lato, vale inclusive para os fraternos, para os irmãos, vale para os amigos, vale para os familiares, mas tendemos a classificar mais amoroso aquele que se faz com o cônjuge, com aquelas pessoas que pretendemos ter uma relação duradoura, que se envolvem em casamento e produção de filhos. Este é o sentido mais restrito que temos de relacionamento amoroso. Muito bem. Mana Joyce, vamos aí para Mana Joyce. Mana Joyce, eu sei que está distante dos familiares, sei que está distante dos familiares. Quais são as maiores dificuldades quando a gente está distante dos nossos familiares? Na verdade, primeiro, depende muito da questão geográfica, não é? Para mim, no meu caso, a primeira dificuldade são os fusos horários. Começa logo por aí. E depois vem a batalha da saudade, de às vezes querer compartilhar alguma coisa espontânea que tu estavas acostumada, né? Aconteceu, quer contar a mãe, quer contar a Brenda, quer contar a prima, quer contar a alguém. E quando tu vais fazer as contas, a pessoa lá está a dormir. Estás a ver? Então, às vezes, no princípio até você liga mesmo e depois é que, oh, caramba, lá já é tarde. Ok. Então, existem N dificuldades, claro, mas existem as primárias dependendo primeiro da localização geográfica, diferenças de horários e essas coisas. Para mim, na prática, já foi mais difícil, primeiro, já estou um pouquinho adaptada com os horários e tal, e pronto, agora é gerir a saudade, é gerir a partilha de informação, é gerir... são muitas gerências. São muitas gerências, mas vamos aguentando. Vamos aguentando. Eu gosto de fazer aquelas perguntas picantes, né? Passo o termo, e eu quero agora aqui provocar os meus convidados, não é? Que, portanto, poderão falar um pouco mais sobre os relacionamentos, sem desprimor aos outros tipos de relacionamentos, mas gostaria que olhassem, por exemplo, para o relacionamento entre namorados. Né? Um está distante, um está, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Um está, por exemplo, em Benguela ou no Ambo e está em Luanda. O que é que não deve faltar? Portanto, aqui estamos a falar mesmo de uma distância geográfica e o que é que não deve faltar neste relacionamento? Então, eu lanço já a bola para os três convidados, o microfone está aberto. Vamos começar pela Mana Brenda, depois baixamos para o Mano Augusto e depois vamos para a Mana Joyce. Epa, gosta, né? Já começou. Namorar à distância, Pastor Lúcio, não é fácil. Requer muito comprometimento de ambas as partes. É saber lidar com ciúme, é confiar cegamente no parceiro, é entender que não se pode ter essa pessoa por perto, né? Então, é um desafio diário, mas uma coisa que não deve faltar numa relação à distância é a comunicação, que é a única coisa que une as duas pessoas. Então, não tem como ficar, não se pode ficar pelo menos 5 horas, até 5 estou a exagerar, 2, 3 horas sem saber como é que o outro está, porque infelizmente a vida não pertence-nos, né? Então é necessário procurar saber do outro, uma mensagenzinha, oi amor, está tudo bem, já faz bem à alma, faz bem à saúde. Então o fator primordial nisso tudo é a comunicação. A comunicação é muito importante. Eu se fico
um dia sem falar com a Joyce, por exemplo, não é uma relação amorosa, mas é alguém que faz parte do meu dia a dia, alguém que faz parte da minha vida. Eu se fico um dia seguinte já estou a lhe mandar mensagem, o que então com esse teu silêncio todo? E é mesmo muito. Eu digo que a comunicação é importantíssima numa relação à distância, não importa se é amorosa, se é amizade, se é familiar, se é o tipo de relacionamento que for. Muito bem, então eu vou, como disse, vamos agora ao Mano Augusto para também nos trazer o outro lado da coisa, tanto nessas questões de distâncias. Um está na África do Sul, outro está em Angola. Como lidar com esse distanciamento geográfico? Ok, pastor Lúcio. Antes queria perguntar, aquilo que a Mana Brenda está a beber água do chefe, será que vi bem? Olha, a questão da distância é assim. Não. Cada um é livre, eu não faço julgamento, cada um é livre do que quiser. A questão dos relacionamentos, principalmente o namoro, é muito sensível. Explico porquê. Porque uma relação de irmandade já tem consolidada por via de laços sanguíneos. A irmandade, embora que deve ser renovada todos os dias, mas é algo que a partida está a solidificar. A questão da amizade, a amizade consegue facilmente construir laços para toda uma vida. Mesmo que as pessoas depois vão estar distantes, facilmente quando se encontram conseguem recuperar e conversar e estão atualizados, estão mais fortes que nunca. Mas no namoro não, o namoro é muito diferente, porque as relações começam, e as pessoas têm de se conhecer, têm de estar juntos, querem estar juntos, as pessoas querem conhecer a intimidade. E quando falo de intimidade, não falo necessariamente de sexo, falo de carinho, de beijinhos, de abraços, de partilhar cumplicidades, falo de dividir aquela 1, 2, 3 horas juntos, fisicamente, ir a sítios, desde os mais simples até os mais longínquos, sem por sentar na ponta da rua, sentar à beira do mar, tudo isto faz parte da intimidade e precisa de uma proximidade. Agora, depois de algum tempo, vamos imaginar 1, 2 anos, houve uma consolidação, há uma plena confiança. Aí, por razões, imaginemos que de estudo, de trabalho, ou de outra natureza, mas que são alheias ao casal, eles podem separar-se temporariamente. O casal nunca gosta, mas aceita e acaba por traçar mecanismos de resistência. Por exemplo, dizia bem a Brenda a questão da comunicação, que hoje em dia, bem diferente há 15, 20, 30 anos, que a carta era primordial, uma outra vez um telefonema, porque eram caríssimos, por haver chamadas internacionais. Hoje, a pessoa não precisa de escrever uma carta, mal precisa de fazer um telefonema de chamada internacional. Hoje em dia as redes sociais estão aí com facilidade, manda-se áudios e até faz ligações mesmo telefónicas, embora que num modelo diferente do da outrora, é praticamente grátis, não se paga quase nada. Então, hoje há um grande número de ferramentas que estão aí disponíveis que conseguem diminuir essa distância. Todavia, a intimidade, o toque, a temperatura, o abraço, aquele é diferente, só mesmo estando fisicamente. E por último, só para terminar essa minha primeira abordagem, devo dizer que independentemente se estão juntos fisicamente ou estão em diferentes partes do mundo, o diálogo, as pessoas têm de explorar uma capacidade de criar diálogo, uma capacidade de entrosamento, em que estejam lado a lado, quer estejam em partes do mundo diferentes, consigam falar, conversar, atrair um ao outro, partilhar experiências, até de alguma forma criar afinidade. Gosto pela mesma coisa, ou pelo menos o gosto de um e a curiosidade do outro de conhecer, porque se o casal não tiver esse diálogo, se não tiver essa capacidade, mesmo estando juntos, lado a lado, a 10 centímetros de distância, vai haver aborrecimento, vai haver bocejos e vai haver aquela vontade de, ok, gosto muito de estar com a pessoa, mas chega já, porque a pessoa não tem conversa, é muito competitiva. Isto, mesmo lado a lado, é mau, mas
estando em partes muito diferentes é pior, porque isto pode até levar a um telefonema para olha, pá, chato está a ligar esta hora, ou aquele chato vai dar as mesmas dicas sempre. E isto é prejudicial para um casal. Muito bem. Isso é prejudicial para um casal, foram as últimas palavras. E agora a Mana Joyce está aí, eu vou melhorar aqui a minha questão, e porque a cada instante nós melhoramos o nosso pensamento. Mana Joyce, eu vou olhar, por exemplo, para o distanciamento causado, portanto, por questões laborais. O marido, não é? O marido sai por questões laborais e a mulher ter que ficar. Como gerir esse distanciamento? Tanto o pai foi, o esposo foi, e a mulher muitas vezes fica somente com os filhos ou as filhas. Como lidar, como gerir essa situação? Bom, a gestão do relacionamento à distância nunca é fácil, mas ela pode ser suavizada ou melhorada dependendo de como é que as pessoas se conheceram, de como é que as pessoas se entrosam, como é que elas conversam, conforme o Augusto e a Brenda já disseram, porque a conversa nisso tudo sempre é primordial. Embora existem algumas pessoas que não são muito abertas para a conversa, não são muito abertas para partilhar, num relacionamento à distância é importante haver conversa, é importante haver diálogo, porque já não se está perto, ok? Conforme disse o Augusto, já não tem o toque, já não tem o calor, já não tem o abraço. Então, é complicado ficar também sem haver conversa. E a gestão. Bom, eu já vivi o relacionamento à distância no namoro, já vivi o relacionamento à distância dentro do casamento, e eu acredito que na altura em que eu e o meu marido namoramos à distância, ele ainda estava a estudar, e naquela altura não havia muitos meios de comunicação como há hoje. Acho que ainda nem sequer o Facebook existia. Acho não, certeza. Nem o Facebook existia. Os telefonemas eram aqueles que o Augusto disse, eram os internacionais, caríssimos. No final do mês, quando chegou a conta, olha... A minha mãe quase me matava porque era uma conta exorbitante. Eu nem sequer tinha noção de quanto é que se gastava por telefonema, e nós conversávamos, parecíamos, não vou dizer adolescentes porque já éramos jovens, mas eram conversas muito longas. Para ele não era tão caro, mas para mim que estava em Angola, as chamadas internacionais eram muito caras. E eu não tinha noção. Só na primeira fatura é que eu aprendi e conversamos e passamos a gerir um pouquinho melhor. Já no casamento, ele, por questões de trabalho, conforme o pastor perguntou, teve que se ausentar. E nessa fase da ausência dele, eu vou dizer uma coisa. A mulher tem que ser... sei lá, 5 vezes mais do que aquilo que ela normalmente tem sido. Porque ela vai ser a bombeira, vai ser a médica, vai ser a mecânica, vai ser... ela vai ter que fazer tudo. No máximo, o esposo só tem que saber ou vai... porque ele não pode ajudar. Okay? Estamos a falar de coisas práticas ainda, de casa, por exemplo. Estourou uma lâmpada. Faltou gasolina no gerador. Não tem energia. Não tem água no tanque. O pneu furou. Então, a esposa vai ter que assumir todas essas coisas. E na fase de pagamentos, tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar colégio, tem que pagar isso, aquilo. Então, o relacionamento à distância, não é? Não envolve só o lado afetivo. Não envolve só o lado emocional. Envolve N situações, e que se a pessoa não estiver preparada emocionalmente,
psicologicamente, principalmente, a relação não vai, porque tu vais te esquecer do lado emocional, tu vais te esquecer do carinho que tens que passar para o marido, que também está lá a trabalhar, independentemente do tipo de trabalho, pode ser que tenha também pressão durante o dia por causa da carga horária de trabalho e não sei o quê. E é preciso equilibrar tudo isso. Então, se o casal não tem um hábito de partilhar, não tem um hábito de conversa, nós as mulheres, às vezes, não vou dizer todas, né? Mas nem todas temos a preocupação de saber que tipo de carga psicológica o nosso parceiro alberga todos os dias, não é? Pode ser engenheiro, pode ser médico, pode ser, sei lá, pastor, não é? Nós não temos a preocupação de saber que tipo de trabalho, de carga psicológica o marido tem durante o dia. Então, não nos preocupamos com isso. Se nós não tivermos noção durante 1, 2, 3, 4 anos de convivência do tipo de carga que o marido tem, nós vamos, quando estivermos distantes, vamos encher a cabeça dele com coisas que se calhar não eram necessárias, não é? Ele já não vai poder fazer muita coisa. Aí enchemos outra vez a cabeça com coisas que ele só lhe vão preocupar ainda mais, quando nós podíamos resolver ou com a prima, ou com o irmão, ou com o pai, ou com o mano, ou com o vizinho até. Então, são essas coisas todas que, no meu ponto de vista, deviam ser tidas em conta nesse tipo de relacionamento à distância. Não apenas olharmos para o lado emocional, né? O lado afetivo, mas também olharmos para o lado prático da vida do dia a dia. Não é fácil, mas é gerível e quando bem gerido é muito bom. Porque quando muito bem, quando juntas, é uma festa, tem aí uma explosão de emoções muito boa. Quando bem geridas é uma coisa muito boa. Eu vou voltar muito rapidamente àquelas pessoas que nos estão a acompanhar. O meu colega Gilvan, a partir daqui do Kwanza Norte, saúda e diz muito obrigado por nos brindarem com mais um tema. A Dádiva também está conosco. O Belmiro, aprender é uma das melhores coisas que devemos fazer todos os dias. Tema pertinente, muito obrigado. A Mana Isabel Sachitula, minhas pessoas, força. Temos também o Pedro Matias, diz que está efetivamente ligado. O Maurício, a partir daqui, de Dallas, ele também está nos acompanhando e dá aqui uma boa noite. A Mana Isabel Sachitula pergunta: o que é que se passa com a voz do convidado Augusto Bafua? Essa é uma questão dela, e que certamente o convidado depois vai responder. A Mana Isabel volta ainda a dizer: eletricista e, se for possível, pedreira. E Joyce Caputo, foi o que ela disse. Eu vou se calhar não tocar, mas vamos ainda responder. A Mana Esmeralda Chiaca, também uma das nossas colaboradoras aqui, uma das pessoas que no off dá sempre aqueles inputs necessários, disse que sim, há de facto um conjunto de desafios, mas amadurece. Mana Esmeralda, muito obrigado por este comentário muito sábio. Eu quero falar um pouco, e eu vou mesmo a Mana Joy, a Mana Brenda. Mana Brenda, quando nós falamos de distância, queremos sempre pensar no distanciamento geográfico. Mas eu quero que a Mana fale um pouco daqueles relacionamentos em que estão debaixo do mesmo teto, mas que quase que estão mesmo distantes. Não há abraço, não há conversa, não há nada. Esse distanciamento aqui é muito perigoso, sim ou não? Esse é um dos piores, porque depois disso é separação, né? A maior parte das vezes não tem recuperação. Pode Sim, tocar onde dói mais ali, pode tocar mesmo. Porque a pior coisa nesse tipo de relacionamento, que as pessoas estão juntas, mas estão distantes, é o orgulho. O que faz com que as pessoas fiquem juntas, mas distantes, é o orgulho. Porque normalmente está sempre alguém a achar que tem mais razão que o outro, e então tem aquele orgulho de ser o primeiro a querer colocar a conversa. E outra coisa que também causa esse distanciamento em muitos relacionamentos é a questão dos nossos celulares. Nós às vezes pensamos que é uma brincadeira, mas não é. Nós às vezes estamos mais próximos de quem esteja distante e distante de quem está próximo de nós.
porque nós estamos mais preocupados em conversar com as outras pessoas, em rir. Há casais que logo que chegam na cama, a primeira coisa é cada um pegar no seu telefone, vira, só viram para um para o outro quando é para mostrar uma coisa engraçada ou é uma fofoca, mas não existe mais aquela conexão. E aí onde eu digo que nem sempre a relação à distância é uma desvantagem. Para muitos casos, uma relação à distância une muito mais as pessoas. As pessoas acabam por se conhecer muito mais, porque tendem a conversar mais. Não sei se o pastor Lúcio está a me perceber, mas é o que tem acontecido para muitos casais. Estamos a entender. E há muitos casais que, mesmo estando distantes, acabam por ser mais unidos que aqueles que estão juntos, porque eles conversam mais, estão mais preocupados um com o outro. Existe uma outra essência, uma ansiedade doce de querer se ver mais. E quando as pessoas estão juntas, não querem perder. As relações. Não querem perder. Olha, é assim, quando as pessoas acabam por se reencontrar, não querem perder nenhum momento. Não existe essa história de que tem que pegar ainda no celular para tentar falar com o Lúcio, com a Joyce. Não, aquele momento é especial, porque a pessoa não sabe quando será o próximo momento juntos. Principalmente, Augusto, aí é exagerar, você aí vira aranha, você aí vira tudo. Então, todas as coisinhas doces que você deseja fazer com o parceiro, você faz naquele momento, porque você não sabe como será a próxima vez. A vida é tão imprevisível que você não sabe se haverá a próxima vez. Então, eu digo, nem sempre as relações à distância são tão desvantajadas. Nem sempre é uma desvantagem ter um relacionamento à distância, mas também não quer dizer que essa relação à distância seja por um tempo superior a 2 anos, porque depois de 1 ano e tal, 2 anos, começa a perder também a sua própria doçura. Então, para os casais que às vezes estão juntos, mas não estão misturados, né? Estão juntos, mas distantes um ao outro, há uma necessidade de se despir do orgulho. As pessoas têm que tirar o orgulho de si e saber reconhecer os seus erros, saber conversar e evitar também que a pessoa de fora saiba mais sobre si do que a pessoa que vive consigo, porque o que tem acontecido com esse tipo de relacionamentos que as pessoas estão juntas, mas não estão, é que as pessoas tendem a conversar mais com as pessoas de fora do que com o parceiro. E depois, infelizmente, é uma ruptura na relação. E aí a relação não tem mesmo cura, a maior parte das vezes. Aqui no Pensar Claro, nós queremos unir as famílias, queremos unir os casais desavindos, queremos unir os namorados desavindos, queremos unir toda a gente. E por isso, você que está a acompanhar e não está a partilhar esta live, está a desunir famílias. Então, por isso, ajuda-nos aqui a unir famílias. Temos algumas pessoas que estão a partilhar, então você que está ali, por favor, ajuda-nos a partilhar. A mana Isabel Sachitula diz, realmente é um tema muito pertinente, a comunicação é muito importante num relacionamento a dois, quanto mais à distância. Muito obrigado. O Mário, que está sempre aqui conosco, o Mário diz que está efetivamente ligado, está aqui conosco, enquanto isso já conseguimos recuperar aqui o Mano Augusto. A Mana Isabel também volta aqui a dizer, é verdade, a Brenda Evangelista tem toda a razão. Pessoas debaixo do mesmo teto, por vezes, chegam a ser mais distanciadas que pessoas que estejam no... Esse é quando cubango, no KKK. Ele ia dizer que é o manhengue. Mano Augusto, já que agora está de volta, e muito obrigado, seja bem-vindo de volta. Há uma questão... Há uma questão aqui que quero mesmo colocar. Fala-se aqui muito das questões de comunicação, e comunicação implica ter saldo. Eu gostaria que agora me falassem o desafio, por exemplo, aos jovens que não têm nem possibilidade ou condições para ter saldo para a comunicação. Como lidar com essa
com essa situação toda, o que é que vai acontecer ali? Estão distantes uns dos outros e não tem como comunicar. Pastor Lúcio, a pouca experiência de vida que tenho, vejo que as ferramentas de comunicação não são os maiores obstáculos. Como dizia, nunca houve tanta possibilidade do ser humano se comunicar como hoje. Fala-se muito no WhatsApp, sim, mas tem muitas outras ferramentas. O Facebook Messenger, o próprio Facebook, o e-mail, há uma grande variedade de ferramentas que podem ser usadas hoje praticamente a custo zero. Há relações que há 20, 30, 40, 50 anos que perduraram, por exemplo, falava-se muito no tempo colonial, os meus pais falavam muito disso, de que os senhores iam à tropa, os homens iam à tropa, as noivas ficavam, geralmente tinham 18, 19, 20 anos, e as noivas, na altura, nem sequer eram casadas, ficavam, esperavam 2 anos. Se recebiam uma carta, era com alguma sorte. E ficavam. O que é que se fazia para manter a relação? É a vontade de querer estar um com o outro mais tarde. Isto rompia o tempo e a distância, por um lado. Por outro, também foi a capacidade de dialogar. Hoje há uma esterilidade de ideias por parte dos jovens. Há um vazio, uma nulidade, posso mesmo dizer. Não há, quer dizer, não há um fio condutor. Se não for sexo, ou estarem a discutir por coisas banais, filmes que para muitas pessoas é prova de amor, para mim vale pouco mais do que isso, mesmo filme, não sobra mais nada. Os jovens precisam de se cultivar, precisam de dar mais à relação do que meramente estar juntos fisicamente. Porque, como diz aquela publicidade de uma rede de telecomunicações móvel, o próximo é o mais próximo. As redes sociais tornam isso, tornam o distante mais próximo, mas também podem tornar o próximo mais distante. Ou seja, são 2 pessoas ali juntas, supostamente a namorar, mas cada uma está no seu telefone. Formos a qualquer restaurante, facilmente conseguimos ver o casal está ali, mas cada um está no seu telefone. Isso é o mais comum. De lado e conversar. Vamos entrar no campo que a Joyce disse, que às vezes distante vão se tornar mais próximos. Não. Aqueles quando próximos agem assim, quando estão distantes, não tornarão mais próximos. Continuarão distantes. Por quê? Porque eles não usaram a ferramenta para lhes aproximar, usaram para distanciar. Tendencialmente, quando se verem distantes, vão estar mais distantes ainda. O que falta é diálogo, o que falta é sinergia. E é isso que os jovens devem buscar. O que é que o meu parceiro gosta? O que é que a minha parceira gosta? O que é que lhe dá gozo? O que é que lhe dá prazer? Se ela gosta de futebol, então vou procurar saber mais de futebol para poder ter uma conversa. Se ela gosta muito, enfim, não sei, de alguma outra coisa, de culinária, gosta de ler livros, gosta de ver filmes, vou procurar saber sobre aquele tema que ela gosta, para nós podermos conversar, dialogar. Quer estejamos próximos, atualmente, né? Quer estejamos distantes, por via dos meios de comunicação. Não penso que os meios de comunicação vão fazer milagres. Os meios de comunicação nunca estiveram tão úteis quanto agora. Só que contrariamente, é o diálogo, é a capacidade de dialogar, a capacidade de se entreter, que cada vez mais vai minguando. Isto é triste. Também deixa dizer que muitas pessoas arranjam outras formas de comatar esta situação. E aqui a minha amiga Joyce, que me perdoe, mas muitas pessoas, quando estão distantes um do outro, acabam por arranjar segundas relações para complementar. Explico-me. Alguém que está, por exemplo, aqui em Angola, o marido vai para trabalhar em Houston, ou em Dallas, ou em Louisiana, nos Estados Unidos. Ou o contrário. Obrigado por falar de Dallas. Muito obrigado. O marido, não, eu estou a falar da Dallas original, não é esse Dallas City aqui. Estava a dizer, o marido trabalha aqui no Soio, ou trabalha em Malongo, trabalha em Cabinda, mas que, por exemplo, põe a família na Namíbia ou em Portugal para viver, por causa dos filhos, para terem melhores condições de educação e de saúde. Mas vemos facilmente aquela pessoa arranja uma segunda relação aqui, embora que depois vai-se discutir a legalidade, se é permanente, se é para 1, 2 anos, é uma coisa temporária, mas arranja e comata essa distância. Falo pela simples razão de que
enquanto tenho a minha esposa distante, pego e arranjo esta relação para comatar essa distância. Estou num Mas sítio, estou no outro. Augusto, Chego já, nem chego já. sempre é Chego já culpa aí, do chego já homem, aí. nem sempre é culpa do homem. Há mulheres que provocam isso nas relações. As mulheres é que incentivam os homens porque elas querem viver uma vida de madame. Desculpa, querem viver uma vida de Eu madame, não querem falei ser culpa, enviados, calma, querem ser enviados calma. para Não, Paris, para Estados não Unidos, para precisa, Portugal, não para precisa depois disso, o não marido precisa arranjar disso. outra relação. Fica Espera, como? Nem um sempre é momento só. culpa do homem. A mulher procura. Calma, não precisa de se joiçar aqui, joiçar, ela já está aí, ela vai Olha já já. entrar, calma. Então o que é que acontece? Para não haver uma ruptura, no casal, muitas vezes há esses interregnos. E para algumas pessoas funciona, para outras nem por isso, mas a verdade é que há essa gestão de relações. Porque o que muitas coisas daquelas pensam, mais importante é manter aquela relação por causa dos filhos e aquela mulher que também está num canto qualquer do mundo, enquanto o marido está aqui ou vice-versa, ela está aqui, o marido está lá, acaba por deixar esta relação permanecer assim, porque tem filhos, tem patrimônio envolvido, então diz que não, apesar de saber que tem aquela segunda pessoa para comatar essa distância que nós temos, mas vou permanecer na relação e vamos gerir, como diz algumas pessoas. Estou todo ouvido. É complicado. Augusto, uma coisa que nós aprendemos, uma coisa que aprendemos com as nossas mães. As nossas mães não concordam. Elas não concordam com essa atitude da nossa geração. Eu provoquei a Joyce, mas pronto. Não, espera. Aí também provocaste a minha, às vezes você vai ficar calado. As nossas mães não concordam com essa história de que as mulheres, das mulheres da nossa geração principalmente, querem viver fora do país, distante do marido. Elas falam isso por experiência própria. Por causa dessa, infelizmente, para elas não foi uma escolha, porque a guerra e outras condições de vida obrigaram-as a fazer isso. E elas deram conta que acabaram por depois descobrir que os maridos tiveram N filhos em qualquer sítio onde foram passar. Foram à guerra no Luiana, lá deixaram um filho. Vão no Bié, deixam um filho. Só depois de 30 anos é que esses filhos começam a aparecer, porque é cara do pai, o nariz é igual do pai, os olhos são do pai. Eu sou filha. Depois a mulher o que faz? Só tem que aceitar. Estás a ver, Augusto? Então, há certas coisas que vão acontecendo e as nossas mães talvez não queiram nos dizer diretamente, filhas, não façam isso porque a minha experiência foi essa, porque nem todas se sentem confortáveis a falar sobre o que passaram na vida. Mas elas não gostam, eu digo-te a verdade, a maior parte das mães não incentivam as suas filhas a viverem distante do marido. Está aí a Joyce. A Joyce tinha a escolha de dizer, não vou, vais tu trabalhar, só são não sei quantos anos deram, mas eu vou ficar aqui com as meninas, porque as meninas têm que continuar a estudar e eu tenho que trabalhar. Mas não, como é o contrário que aconteceu. Ela teve que ir seguir o marido para ficar com ele. É assim que se tem que pensar. A mulher tem que ser esperta até esse ponto. Mana Brenda, vamos. Não é por mais de 2 anos, não faz isso. Vais encontrar outra mulher em casa a trocar as panelas para ir. Não faz isso. A questão agora está a começar mesmo a aquecer. O termo aqui a aquecer. Então, antes de eu fazer a questão que tenho que fazer, o Mano Célio diz, Mano Célio, cá estou, eu vim assinar apenas o livro. Saudações a todos os convidados. O Mano Célio ainda diz o seguinte, eu vivi relacionamento à distância, eu digo que isso não é para qualquer um e requer muita maturidade do casal. Eu aqui concordo com todas as linhas. O irmão Albano Nelson diz, nos dias de hoje, um dos inimigos das relações é o dinheiro, principalmente quando as nossas parceiras não são honestas. A mãe Nina concorda com o que a Mana Brenda falou. Então, vamos aqui trazer aqui o elemento de... Será que quando a mulher
é transferida de um lugar para outro? Será que o marido não pode acompanhar, só pode ser o inverso? Eu quero trazer essa polêmica aqui. Então, a Mana Joyce está aí, a Mana Joyce está aí, tem aí as mãos levantadas. Aqui pode mesmo discutir à vontade. Deixa eu Agora que eu vou responder. ouvir. Eu vou responder. O homem, depende muito do tipo de homem que você tem na vida. Se for um machista, por mais pobre que seja, e saiba que aquela transferência sua para outro lugar vai ser de alguma valia para a vossa vida, ele é capaz de dizer não, não vai. Mas também, se for um homem que sabe a importância desse emprego, desse trabalho para a mulher, e sabe que lá as suas vidas depois podem melhorar, vai aceitar. E eu acho que é muito normal. É muito normal um homem assim. Nós temos experiência disso, temos amigos que saíram, mudaram-se de cidade por causa do trabalho das mulheres. Nem que for para ir ser babá, se é para ir ganhar $5.000, $10.000 a tua mulher, você vai aceitar, porque são 2 anos, 3 anos, e voltam para a vida normal. Agora, se for um orgulhoso e machista, tipo certas pessoas, não aceitam. Porque o machismo é o orgulho. Mana Joyce. Você não pode Mana Joyce. Você não pode ser mais Mana Joyce. O machista era o Augusto. Você não pode ser mais Joyce do que a Joyce. Deixa a Joyce falar. Sim, pastor. Pastor Lúcio congelou. Joyce, fala só. Isso iria pegar fogo. Pronto. Eu tinha colado a tua imagem. Por favor, pode repetir. Pastor Lúcio? Está congelado. Joyce, avança. Quero te ouvir. Não, a mulher assim, todo volta. Ups. Avanço? Sim. Mana Joyce? Avança. Não, mas quero refazer a pergunta ou posso responder a pergunta que a Brenda Pode responder. Ok. Eu concordo sim com o que a Brenda disse. É claro que o marido pode, e eu conheço alguns casos de maridos que aceitaram a mudança da família, não só do casal, mas da família, porque a esposa foi transferida. Mas volto a dizer também que depende muito da percepção desse homem, da importância que, primeiro, o cargo da mulher tem, não só para ela, mas para toda a família, os benefícios que a família pode usufruir dessa transferência, porque existem empregos que, independentemente de ser homem ou mulher, são por causa do cargo, e o cargo dá alguns benefícios para marido ou esposa e filhos, não é? Tem benefício de casa, tem benefício de escola paga, tem empresas que dão carro e tudo. Então, se a mulher tiver essa oportunidade na sua empresa e for transferida, e o marido não tiver a cautela de saber os prós e os contras, e tentar perceber e dizer, não, tu vais e eu fico. Isso, homens e mulheres também fazem isso, porque também há mulheres que dizem que, marido, tu vais e eu fico. Da mesma forma que maior parte dos homens, né? Maior parte. É mais homem que nega acompanhar a mulher do que a mulher negar acompanhar o homem. E eu conheço casos de casais que a mulher trabalha numa grande empresa, com grandes responsabilidades, com um bom salário, mas que quando aparecem esse tipo de oportunidades, normalmente a mulher abdica, não é? Do seu trabalho, das suas tarefas e tal, e acompanha o marido. Não é tão taxativo assim para os homens, não é? Não estou a dizer que os homens não acompanham, sim. Conheço casos de homens que acompanharam as esposas e foram em família e voltaram. Mas não vamos dizer que
isso seja 100%, tanto como não é 100% para algumas mulheres, como não é 100% para alguns homens. Mas existem sim homens que aceitam e já foram e já voltaram, uns ainda continuam, aceitaram essa mudança na boa, porque avaliaram e chegaram à conclusão de que como família ganhariam mais se fossem todo mundo junto. Muito obrigado. Vamos já voltar aí ao Mano Augusto. Olhem o que o pastor Valentino diz o seguinte: Mana Brenda, veja que o pastor Marques trouxe a rede que o pastor levou na sua festa a vez passada. A Mana Isabel diz que a neta está a colar, sim, são questões. Agora, o Mano Lussati diz: homem ser Pacheco, Oco não pode. No Ambo, ele diz: no Ambo não é assim. Sim, Isso Mano Augusto, por favor, tem palavra quanto a essa questão. Mano Augusto. Essa é a questão, essa é a grande questão. Posso falar? Calma. Calma, Augusto. Vamos dar o Mano Augusto agora. O Mano Augusto. Essa questão de alguns homens perceberem que quando a mulher é transferida, o homem tem de ser visto ou olhado como um pacheco, é um dos motivos que trava a mentalidade dos homens em prol do bem comum que é a família. É orgulho. Então, tu não podes olhar para o homem ou a mulher que acompanha o parceiro para uma missão de trabalho como sendo um pacheco ou uma desocupada. Mana Joyce, como aqui estamos a falar da igualdade do gênero, vamos deixar ainda a palavra aí ao Mano Augusto. Aqui a igualdade do gênero. Isso foi só um ponto de ordenzinho rápido para não passar... Para responder o Mano Lussati. Mano Augusto, sim, faz favor. Usando a palavra do Mano Lussati, é uma ideia muito comum na nossa sociedade que o homem que segue mulher é pacheco, vive às custas da mulher, é verdade. A mulher que vai trabalhar numa província, vai para ser governadora, por exemplo, ou vai para ser embaixadora fora do país, o marido só pode ir passando, não pode ficar lá. Não é pacheco. A família dele vai contra, até a família dela vai contra, para não falar na sociedade em geral, é preciso dizer isso. Se é certo ou errado, isso depois pode se discutir, mas é um facto, acontece. Vai mudar, não sei, talvez, mas é uma coisa que está bem enraizada na cultura do nosso país, na mentalidade. Está super errado. Não, pronto, está errado. Está bom, mas isso depois vai... É importante dizer isso, está errado. No caso em particular, está bom, mas no caso em particular, por exemplo, das embaixadoras, quando eu digo embaixadoras, podia dizer todo o quadro diplomático, porque abaixo de embaixadoras tem muitas outras categorias que essas pessoas vão e fazem 3 anos, 4 voltas, ficam mais aqui um tempo, depois vão para outro país. Quase sempre que as mulheres são nomeadas, os maridos não vão. Isto é uma prática. E aquele não vai, orgulho. porque lá não faz mais nada, tirando uma formação... Espera, deixa-me ainda terminar. Tirando uma formação ou outra, e depois o que é que acontece? Perde o emprego aqui e lá não fica emprego. Então, muitos maridos não vão também por causa disso, do emprego. Agora, o que acontece mais comum é, quando o marido vai, a mulher segue, seja embaixador, governador. Quando a mulher vai, o marido não vai. O que é que acontece? Cedo damos conta que quando a mulher vai, o marido é que arranja para a mulher. Quando a mulher volta, é aquela disputa que nós já sabemos. Então, o que é que acontece? Muitas mulheres não aceitam ir para não perder os maridos. Outras acabam por ir, mas estão conscientes que quando voltarem tem uma ajudante, uma colega, uma co-esposa. E depois aqui é só jurir. E a verdade é que muitas mulheres não aguentam essa pressão, acaba por ter uma ruptura. O que é que acontece? A grande parte das mulheres no nosso quadro diplomático, mas também no nosso quadro político, não tem marido, por causa desse processo de nomeações. E falo ainda, já nem falo do governador e embaixadora, falo do próprio ministro que está aqui, mas que viaja, às vezes tem conta, quer para o interior, quer para o exterior do país, acaba por ter uma gestão muito difícil no lar. Agora, estas pessoas que vão permanentemente ficar longe, por causa do quadro diplomático, por causa do quadro político, até do quadro militar,
que aí não tem muitas mulheres, mas do militar e paramilitar já vamos tendo mais mulheres na oficiais superiores, oficiais generais, oficiais comissários, então vão tendo grandes dificuldades, porque o marido não segue. E elas muitas vezes têm opções, mas outras que não têm, por exemplo, no caso militar não têm opções. Elas têm de ir onde lhes mandam e ou a verdade é que o marido rapidamente arranja alguém e depois fica esse jogo que eu chamo de bigamia, que a minha amiga Joyce Mas não também, gosta muito, Augusto, mas é um facto da nossa realidade. E Augusto, que muitos mais maridos não mais seguem a importante mulher, do que não tentar aceitam. escamotear, fugir, Augusto, discutir, devemos regularizar, devemos legalizar para evitar outros males. a bigamia, né? Poxa, eu sabia que você ia chegar aí, pai. É, é. Não, não, não. Não, 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 não. Perdão a mana Brenda e o mano Augusto por tapar aí a vossa imagem. O Lussati diz: minha posição quanto ao tema, pôs os meus manos a rirem e a mana ficou chateada. Quem já foi sustentado por uma mulher sabe perfeitamente que não é fácil estar sob responsabilidade de uma mulher. Não neguem esta situação, que é muito comum na nossa Angola moderna. Não, isso é Eu verdade, quero puxar aqui de volta. Pastor Lúcio, não pode ser visto Pastor Lúcio, de uma perspectiva. O o problema, Joyce, é a sociedade. O homem em si não aceita isso, porque ele sabe que a sociedade vai lhe cobrar como se ele fosse isso que acabamos de falar, Pacheco. Mas não, as pessoas quando estão numa relação, o meu dinheiro pertence também ao meu parceiro. Mas o problema do homem, por ter esse orgulho, ele não considera que o dinheiro da mulher seja dos dois. E essa é a verdade que todo mundo tem que aceitar. Há homens que desprezam o salário da mulher. Para ele, tipo, o teu salário é para cuidar das tuas unhas, o cabelo e compra tomate, cebola. Ele nem sequer coloca o dinheiro que a mulher traz em casa como parte do orçamento. Não adiciona, não faz parte daquilo que ele mensalmente calcula para as despesas de casa. Quem está trabalhando na diplomacia ganha muito. Não, mas aí é que está. E por que você Brenda, diz quem está ao mesmo trabalhando na tempo vai diplomacia dizer que essas mulheres não têm ganha marido? 5, 7, 8 mil dólares mês. Mas, Augusto, tu estás a dizer logo que a maior parte dessas mulheres acabam por ficar sem maridos. Mesmo algumas mulheres que ocupam cargos na nossa sociedade, cargos políticos, ou sei lá o quê. O problema é gestão. Sem marido. Não é porque a mulher não é capaz de elas conviver. não conseguem conciliar muito bem a ideia de não é isso, duas. Augusto, não é uma questão da mulher não saber conciliar. O problema todo é o orgulho que o homem carrega. Por que é necessário serem duas? Se os dois estão distantes um do outro, por que um tem mais necessidade de ter alguém ao lado do que o outro? Não faz sentido, Joyce. Não faz. Não faz. Vamos começar a olhar para esse lado. Então, se o marido tem a necessidade de ter alguém ao lado e a mulher também... Vamos falar de coisas físicas, não é? A mulher precisa de ter alguém ao lado, e se entrarmos para esse ângulo de que o homem, quando se separa da mulher, fica com alguém ao lado, a mulher também lá onde vai... Também acontece. Não, mas é muito raro, Augusto, é muito raro. E depois arranja o marido lá, também acontece. Não, mas é muito raro. É muito raro isso acontecer. Augusto, não desvie a conversa para esse lado, porque não esse é tão raro assim, infelizmente. Esse é um outro. Está sem saber o que dizer. Eu não consigo. Hoje os meus convidados estão imparáveis. Hoje precisa desviar para um lado que não é necessário. Então vamos. Hoje os meus convidados estão imparáveis. Você mordido à esquerda e à direita. Augusta Carlos, peço novamente perdão aqui, estamos quase a terminar mesmo. Augusta disse, por isso é que também não aceitam ajudar as mulheres com o trabalho doméstico, por acharem que só é trabalho de mulher, e se o fazerem estariam a lhe chamar de Pacheco. Isso não tem nada a ver, somos todos seres humanos e todos podemos fazer tudo. O Lussati diz que não é verdade. O Lussati disse que não é verdade. Pronto, aqui há
há posições divergentes. Então, como dizia, eu quero puxar-vos, passo o termo aqui, arrastar-vos agora para aqui, para o que está aí. Desafios do relacionamento É à necessário, distância. pastor, por favor, devolva-nos. Eu estava a nos desviar para outra coisa. Tá Isso é vendo, próprio. pastor Lúcio? Isso é próprio. Isso é próprio. Mas, É pastor normal. Lúcio, nós não fugimos tanto do tema, porque isso é um Certo. dos problemas, um dos maiores desafios do relacionamento à distância, principalmente para muita mulher. É esse medo de São sempre perder os o terceiros. parceiro, porque ele vai arranjar Terceiros uma que outra entram na família. relação. Mas deixa só, eu vou falar Sim, aqui mas não uma precisa coisa. de perder, Pastor pode Lúcio, partilhar. espera ainda. Ah, tá bem, mas espera, Augusto. Pastor Lúcio, uma coisa que as mulheres têm que perceber, nós as mulheres temos que perceber, e o Augusto disse isso a semana passada, eu concordo. Relacionamento à distância é bom também, tem as suas vantagens, claro que como também tem desvantagens. Mas como mulher, é preciso entender uma coisa. Não ache normal que você vá para fora do país, deixando o seu parceiro no seu, nesse caso, Angola, e achar que é normal que ele te espere durante 3, 4 anos. A não ser que seja um parceiro que esteja tão disposto de 3 em 3 meses ir te visitar. Não, eu não estou a dizer que é impossível. Mas, minha irmã, quando regressares para Luanda, não te assustes quando encontrar na cozinha outra pessoa a fritar o ovo estrelado para o teu marido. Vai perguntar quem é a dona da casa e você não sabia. Porque a maior parte das vezes que as mulheres vão fora do país não vêm para cá de férias. É o homem que viaja para ir ver a mulher lá fora. Dificilmente elas aceitam vir para cá. Então, ficam lá cheias armadas em madames que só fazem compras nas lojas caras, porque o marido Mas todos os meses vai é a mandar. natureza do próprio trabalho. Não, Augusto. Elas têm que entender uma coisa. Queres ficar lá fora, tudo bem. Mas, minha irmã, arranje tempo para você também voltar para a tua casa aqui. Porque senão, depois de 2 anos, sem exagero, há homens que só poupam a mulher porque ela tem filho. Vou dar um exemplo. É mentira. Tu estás a falar no quadro, por exemplo, que o marido trabalha aqui, a mulher está lá só numa casa com os filhos. Não foi mesmo, ela nunca decidiu que tem que ir lá. Os filhos têm que falar francês. Então eu vou viver lá na França. No caso da diplomacia, se ela estiver na diplomacia, ela não consegue vir quando ela quiser. Não estou a falar da diplomacia. Não pode vir quando ela tem férias, Bafua. A diplomacia também tem férias. As senhoras sim, mas não de 3 em 3 meses. Nem todo mundo faz de 28 a 28. É preciso ter calma. Não, Augusto. Mas também na diplomacia não fica um ano inteiro sem sair de férias. Não vamos de férias. Lá fora. Está de férias, a primeira coisa que pensa, não, vou para a França. Há mulheres que são transferidas para cargos nas diferentes províncias. São transferidas nas diferentes províncias e que não têm a possibilidade de estar sempre aqui. E o marido vai estando lá sempre que possível, porque ela está lá, muitas vezes os filhos também estão lá, ela tem que gerir a casa lá, os filhos lá, o emprego lá, não é fácil vir para cá. E o marido está cá também a gerir o emprego. O problema é que o marido, por causa das dificuldades da vida, arranja um ajudante. Depois porque Augusto, não pode não plantar isso na cabeça, não é normal. Vamos legalizar. Na qualidade aqui de moderador, peguei aqui o martelo e estou a bater na mesa, ordem na sala, se faz favor. Vamos aqui então. Não chame mais aqui o Augusto, porque ele só quer ir para um tema, então não vale a pena ir mais para aquele tema. Olha, o Mano Célio diz que a nossa sociedade não está pronta para muita coisa. E é esta sociedade que afeta a forma que muitos pensam nas suas relações. E Augusta Carlos, ainda não estamos preparadas ou preparados para esta conversa. Como estamos mesmo a 2 minutos, agora estamos a 1 minuto. Olha, vou ler. O Lussati que trouxe todo este imbróglio, todo este aí, continua aqui uma hora. Diz, exatamente. Ele diz, nós no Donde, Bela Vista, o desafio do relacionamento à distância é visto como cenário 5G. Temos totalmente hábitos
e costumes só apenas nossos. Somos africanos e temos nossas paixões. No Caxiungo ainda vai demorar mais 50 anos para equilibrar esta cena. Esta é uma opinião, pronto, ficou Opa, aqui a Nívio, fica opinião. mesmo lá na tua Bela Vista com essas tuas ideias. Então, como dizia, estamos em uns escassos minutos. Eu gostaria agora que os convidados falassem mesmo, né? Destrinçassem, olha, os desafios do relacionamento à distância. Isso aqui. Mana Joyce está muito tempo calada e eu sei que a Mana Joyce não é de entrar em lutas de ideias como aí a Mana Brenda. Não né? eu não acho. Mana Joyce, apontar aí os grandes desafios do relacionamento à distância, aqui relacionamento no sentido mesmo abrangente. Os grandes desafios de todos os tipos de relacionamento, quando existe uma certa distância, com a família, tanto com a família, com amigos, relacionamentos amorosos, é mesmo a comunicação. Conforme eu já disse no princípio, se as pessoas não se acostumaram a se comunicar, se as pessoas não cultivaram o hábito de se ligar, de saber como é que o outro está, ter a preocupação de saber como é que a mãe está, como é que a sogra está, como é que o sogro está, como é que o cunhado está, como é que o amigo está, como é que a bigamia está, aí aí é mesmo complicado criar esse hábito à distância. A distância só vai piorar essa falta de hábito de comunicação entre as pessoas, independentemente do laço que os liga. Se você não tinha o hábito de, por exemplo, se eu em Luanda não tinha o hábito de ligar para o pastor Lúcio e perguntar como é que estão, como é que a família está, como é que a esposa está, eu estando aqui não vai acender uma luzinha na minha cabeça e dizer, olha, agora pergunte como é que o Lúcio está, olha, agora pergunte como é que a Brenda está, olha, agora ligue para a sogra para saber como é que ela está, para o sogro, para o cunhado. Esses são hábitos que a pessoa vai adquirindo ao longo da convivência, não é? Quando as pessoas se conhecem pela internet, à distância, aí também tem hábitos que têm que ser criados mesmo nesse relacionamento à distância, que depois se vão cultivar, se vão interligar ou aproximar, não sei, agora o termo me foge, quando estiverem mais próximos. Então, cada nascimento de cada tipo de relação tem que abranger alguns hábitos, e esses hábitos vão ser permanentes. Nós conseguimos ver hoje em dia que há muitos casais que, por causa da pandemia, de terem que conviver todos os dias, separaram-se. Mas existem casais que, por causa da pandemia, estão mais amigos, estão mais próximos, fazem mais coisas juntos, fazem mais atividades juntos, se tornaram mais criativos em família. Então, isso tudo depende muito de como é que as pessoas se conectaram, que tipo de laços é que os liga. Ok? Então, na minha opinião, os desafios do relacionamento à distância dependem muito de como é que as pessoas criaram os seus laços. Tanto virtualmente, se o relacionamento nasceu virtualmente, ou pessoalmente, como é que eles criaram esses laços, não é? Por exemplo, antes de eu vir para cá, haviam pessoas que parecia que não iriam ficar um dia sem ligar para mim, mandar uma mensagem, saber como é que eu estou. Depois de eu estar aqui, descobri que, afinal, há pessoas que podem ficar 5, 6 meses sem sequer me mandar mensagem. E, no entanto, quando tu metes alguma coisa no WhatsApp, lá estão eles a olhar. Podes dizer alguma coisa que podes saudar. Tem direto para a Brenda. Não percebi? Essa foi indireta para a Brenda. Não, sabes que não. Há pessoas que tu postas alguma coisa, até podes saudar, olá, esse bom dia é para ti. E a pessoa lê, e tu depois vais lá ver que a pessoa viu e nem sequer te responde. Entendes? Então, depende muito de também que importância que as pessoas te dão ou que importância que você tem para as pessoas, não é?
Mas o grande desafio nos relacionamentos à distância é exatamente comunicar, saber comunicar-se. Muito bem, muito obrigado. Saber comunicar é um dos segredos. Mano Augusto, de forma muito resumida aqui, os desafios do relacionamento aí à distância. Olha, para quem está a namorar, eu sugiro tentar conhecer, tentar cultivar-se mais, tentar saber mais sobre os hobbies que o outro gosta, criar conversa. É importante. Isto faz com que o tempo passe rápido, a distância não seja um fator de obstrução e as pessoas nem vão dar conta disso. Para quem está num casamento é mais difícil, principalmente se este período de separações for prolongado e se a distância for muita, que impossibilita uma visita regular. Por exemplo, se for fora do país, fora do continente, é muito mais difícil do que se for aqui dentro do continente ou dentro do país. Nesses casos que, infelizmente, por razões imperativas de trabalho, não é possível viver aqui muito tempo, então as pessoas têm que estar preparadas para conversar, para dialogar. Se por acaso chegar ao momento em que não der as coisas, mais do que entrar numa relação doentia, numa relação com abusos, agressões verbais e físicas, é melhor a ruptura, é melhor a separação. Não é o desejável, mas, enfim, muitas vezes é a única solução. E para quem não pretende ir por este caminho, ou acha que esta não é a única solução, é gerir. Se forem duas, são duas, vamos gerir, porque no final de tudo, no final de tudo, o que importa é a felicidade. Nem todo mundo está disposto a abrir mão, alguns e algumas estão dispostos a partilhar, desde que sejam feitos do consenso, do comum acordo, a sociedade vai respeitar. Brenda, me deixa em paz. Pronto. A Mana Joyce está a dizer alguma coisa aí? Mana Joyce está a dizer alguma coisa? Não, eu pedi ao pastor para avançar, por favor. Mana Brenda, é mesmo consigo? Mana Brenda agora está Pastor distante. Lúcio. Mana Brenda. Pastor Lúcio. Sim. Pastor Sim. Lúcio, eu já lhe disse que esses teus pensar, claro, não pode ser só por uma hora, é muito pouco tempo. Não faz isso. Olha, Bom, já agora, Brenda, aqui, nós chegamos olha, a falar das relações que começam já à distância, que falamos da vez passada, das relações que começam nas redes sociais, começam à distância, como é que depois conseguem aproximar-se, como é que conseguem prolongar-se em sede dessa distância contínua. Não chegamos a falar. Uma hora mesmo a pouco. essas relações são bem doces, pai. Essas Tá relações são bom, bem mas doces. Só tem um vamos preparar problema. para outra, para a Mana próxima Brenda. Quando segunda-feira. se encontrarem, as coisas não forem. Sim. Mana Brenda, Pastor o que Lúcio, vai, diga, o que eu posso falar? eu dizia, o que é que tem feito? Essa é a última questão. O que é que tem feito para manter? Para si, quais são os fertilizantes, não é? No relacionamento à distância? A Mana Joyce está distante, a Mana Brenda está distante da Mana Joyce e provavelmente, vou especular um pouco, não é? Provavelmente O esteja King, também fala já, o distante King também está distante. com o King, provavelmente esteja distante. King. Para si, quais são os adubos, os fertilizantes, não é? Para manter a relação da amizade, o relacionamento amoroso e muito mais. O que é que não pode faltar? O que não pode faltar é investimento de tempo. É preciso investir no tempo quando se tem relacionamento à distância. É preciso investir em miminhos. Vê ali, a Joyce manda miminhos, onde lá está, eu aqui recebo. Eu também, quando posso, faço alguma coisa para ela, mesmo estando distante. Eu faço a mesma coisa para o meu parceiro e ele também, a partir de lá, faz alguma coisa. É preciso investir em miminhos, é preciso investir no tempo, porque a incompatibilidade da agenda é uma das desvantagens do relacionamento à distância. Então, o segredo é, logo de manhã, cada uma das pessoas dentro desse relacionamento precisa dizer ao outro qual é a sua agenda do dia.
Aí fica mais fácil saber quando e como deve comunicar, a que horas e por aí fora. E mesmo se ele tentar comunicar e o telefone não for atendido, não venha se chatear porque sabe que você avisou desde manhã que teria uma reunião que provavelmente poderá demorar por mais tempo. Então, não atendimento do telefone tem sido um problema muito sério nas relações à distância. Então, o segredo é conversar sobre tudo, informar onde você vai. Não existe pior coisa que o seu parceiro ligar para ti, tu estás numa discoteca, quando você nem informou sequer que iria a uma festa. Então, é necessário manter a comunicação, confiar acima de tudo. Dizem que não se confia tanto no homem, né? Até isso é bíblico, que devemos confiar em Deus e não no homem. Mas quando digo homem, não estou a me referir não estou a me referir ao sexo masculino, ok? É mesmo ao homem. E então, mas devemos confiar. Uma relação, quando não existe confiança, também não vai a sítio nenhum. Então, são essas pequenas coisas que eu digo que e manter-se positivo. Mas também tem que se lembrar, todo tipo de relacionamento à distância tem o seu tempo limite. Chega uma altura que quando esse tempo passar, a relação já não será a mesma, porque o nosso corpo também solicita a vontade de ter um outro calor do outro. Então não vale a pena pensar, não, como eu lhe digo, eu lhe amo, está tudo bem, como faço as coisinhas no vídeo e me assiste, eu sei lá, hoje em dia muitas coisas nos vídeos, o pastor. Então, hoje faz-se muitas coisas com as tecnologias que nós temos disponíveis, nós podemos fazer mil e umas coisas, mas não é suficiente, não é suficiente fazer. Há coisas, não é há coisas que aqui, há coisas que aqui o micro automaticamente cola, faz colar e não passa. Cortou nada, isso é pintar claro, aqui é pintar claro, aqui é pintar claro. Então, essas coisas todas, de alguma forma, conseguem manter o relacionamento à distância. E também para dizer que uma das vantagens do relacionamento à distância, pastor Lúcio, eu sei que está com pressa e já vamos fechar. Uma das vantagens... Não, eu não estou com pressa. Não estou. Vamos guardar para a próxima segunda-feira. Não, mas espera aí. Uma das vantagens do relacionamento à distância é a independência. Nós conseguimos fazer coisas porque sabemos que ninguém mais fará. Mas quando estamos com parceiro, acabamos por ser tão mimadas e achamos que não podemos fazer nada porque isso aqui é o homem que tem que fazer. Mas quando nós estamos nessa relação, nos tornamos independentes de alguma forma. E é bom, a independência não é má para uma mulher. É importante nos tornarmos independentes, porque nós sabemos que a vida é cheia de surpresas. Um dia você dorme com o outro dia acorda sem ele. Então, isso tudo faz parte dos desafios da relação à distância e como devemos lidar com o relacionamento. Pastor Lúcio, queria falar, mas não vou falar mais, porque o seu tempo já está esgotado. Joyce, aquela água do chefe é para beber no copo, não na garrafa. A minha mesmo está mesmo do copo. Pastor Lúcio, acho que o pastor Lúcio caiu. Mas aqui vou deixar 5 desafios de um relacionamento à distância. Yeah? É melhor marcamos para a próxima segunda-feira. Pastor Lúcio já vai cair mesmo. Tá bom, não vou falar mais. Para quem? Vai deixar desafios para quem? Para as pessoas que vão assistir, que devem trabalhar nesses desafios. Se não tiverem relacionamento à distância, vão fazer o quê? Muita gente tem relacionamento à distância, não faz isso. Muitas têm, umas provocam até relacionamento Exato. Eu já estou de volta. Alguma questão aqui ligada à minha internet? Consegue me ouvir? Mana Brenda, Mana Joyce, muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. Sim, como dizia Mana Joyce, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu
pela imposição e pela pertinência. Mas foi bom, obrigada. Obrigada pela confiança. Muito obrigado. Mano Augusto, Bafua também, muito obrigado assim, por ter aceito aqui o nosso convite e agradecemos também pela amizade. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de defender, de poder convidar-me para falar sobre este tema, desafios do relacionamento à distância, principalmente por ter sido radiado por tão ilustres, tão lindas e tão combativas senhoras. Alô? A internet do pastor Lúcio está a dar todas as bandeiras do mundo. Vamos aguardar, deixar aí o sorriso estampado. Ele vai Eu esperava voltar. quem me fosse morder fosse a Joyce, mas parece que a Brenda que me tirou a paz hoje, pá. O problema é que você Tu te tem lido, preparaste para a pessoa tem lido errada. o livro pela capa. Não, Joyce, ele leu o livro pela capa. It's okay. Afinal, a Brenda não é tão mansa quando faz parecer, pá. Te enganaste Ela bem que bem. me tinha avisado, pá. Te enganaste bem. Bom, Aqui, eu não A Joyce vai ter que sair. uma Já, ok, ameaça, tá a voltando. outra mata, uma ameaça, a outra mata. Estamos Por que aqui. que achas que nós somos amigas a esse ponto? Exato. As manas, será Eu que já com Lúcio, saíram? com Chavo. Não, estamos aqui, pastor Lúcio. Continuamos aqui à sua espera. Mana Brenda, a comunicação aqui agora está sofrível mesmo, está É sofrível. melhor despedir enquanto dá. Mana Brenda, muito obrigado então por ter aceito aqui. Quer dizer, já não é convite, é já nossa parceira aqui no Pensar Claro. Muito obrigado. Eu agradeço, pastor Lúcio, pela confiança. Agradeço. Quero deixar um beijinho a todos os meus amigos aí no Facebook para não ficarem tão tristes. Eu volto. A qualquer momento eu vou voltar. Não saí definitivamente. É apenas um intervalo que eu preciso. Todos nós precisamos de um tempo para nos livrarmos de muitas coisas, porque o Facebook, de alguma forma, afeta a nossa vida também emocional. Então, eu prefiro me distanciar um bocado. Mas eu volto um dia desses. E aqui queremos já fazer uma petição. Temos que fazer uma petição para voltar já. Volta já. Quem concorda o regresso da Mana Brenda, eu concordo. Não, ela precisa de um tempo. Eu não concordo. Um tempo. Concordo com o tempo. Eu também não concordo. Tá certo, então. Mana Brenda, tem aí licença sabática, foi já autorizada, foi autorizada. Amém. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram aqui a nos acompanhar. O Pensar Claro volta na próxima segunda-feira, das 21 às 22 horas. Na próxima semana vamos falar do relacionamento entre sogra e nora, e também genro e sogro. Vamos lá abordar essas Podem me convidar. Certamente. Então, certamente vamos ter esta abordagem aqui, esse relacionamento, não é, entre sogro e nora, sogras e noras, e genros e sogros. E você sabe que aqui no Pensar Claro nós falamos. Então já sabe que o segredo. Sogros é da paz, sogras e noras. Sogras e noras. Então, já sabe que o segredo de falar claro está no Pensar Claro. Um até já. E tenha esse vídeo, vai ficar aqui no Facebook e também no meu canal de YouTube. E estejam com Deus e até a próxima semana. Um forte abraço e estamos juntos. Obrigado. Amém. Estamos juntos.